Olá, minha turminha! Nossa segunda aula de hoje, né? Quarta-feira, é sobre ciências, tá bom? Então, na atividade de hoje, não é no livro. A atividade de hoje não é no livro, tá certo? É um trabalhinho de pesquisa que eu vou passar para vocês, tá certo? Então, olha só. O nosso trabalho de pesquisa vai ser sobre as plantas medicinais, tá certo? Que elas foram, né? A gente viu na atividade passada. Que são aquelas plantinhas que são usadas, né? Para curar algumas doenças, né, que servem de remédio, tá certo? Que a gente viu que tem o eucalipto, nós vimos também a hortelã e tem várias outras, tá bom? Então, vocês vão fazer numa folhinha de papel pautado, certo? Que é aquela folhinha que parece folha de caderno, tá bom? Que são duas juntinhas, uma na outra, né? Eu acho que a gente já utilizou na sala, né, em trabalhos também de pesquisa. E os pais de vocês também sabem, né, qual é. Caso não saibam, certo? Onde você for comprar, nas papelarias vende, é bem baratinho, certo? Eles só pedir papel pautado que aí vão lhe dar. Por que tia não quer em folha de ofício? Que é aquela folha branca. Porque na folha branca, certo? Tem que fazer as linhas para vocês. E aí há todo um trabalho, né? De estar fazendo aquelas linhas bem certinhas. Não fica muito organizada, tá bom? Então, a folha pautada já aparece com a folha de caderno, né? Então, já tem as linhas, você já vai fazer sem subindo e descendo a letrinha, né? Então, vai ficar bem organizadinho, tá bom? Na folha de papel pautado, certo? Outra coisa que eu quero dizer a vocês. É para entregar no dia 22, certo? Que é a segunda-feira mesmo. Vocês, então, têm que fazer até o domingo, porque na segunda-feira, quando for pegar a atividade da semana que vem, vocês já deixam lá, tá certo? Então, é o seguinte, nessa atividade de pesquisa, né, você vai pesquisar, pode ser em livros e pode ser também na internet, que hoje em dia, né, é o modo mais fácil para vocês, né, que vocês têm acesso à internet em casa, então vocês podem estar pesquisando na internet, tá bom? Tia não quer atividade impressa, certo? Tem que ser copiado na letrinha de vocês. Não precisa ser muita coisa, tá bom? Preste atenção. Não precisa ser muita coisa. Pode ser uma pesquisa, né, pequenininha, mas que vocês atendam a alguns pontos que eu vou dizer agora, tá certo? Preste atenção. Na atividade, você vai ter que falar um pouquinho sobre as plantas medicinais. O que é a planta medicinal? Por que chama planta medicinal, tá certo? Então, vocês vão achar lá, né, alguns parágrafozinhos. Um parágrafozinho ou dois parece, tá? Muito bom. E aí, depois de você dizer o que é, por que é chamado assim, né? Quem foi que descobriu, quem é que utilizava, ou quem utiliza ainda, né? Então, vocês vão falar, dar alguns exemplos de plantas, certo? Então, vai ter que ser mais ou menos assim. Você vai dizer, por exemplo, do boldo, né? Que é um tipo de planta. Então, você vai dizer, né, botar aqui, boldo, e você vai dizer para que o boldo serve, em que é utilizado, certo? Por exemplo, o boldo vai servir para quê? O boldo é utilizado para dor na barriga, né? Incômodos intestinais, vocês vão falar, né? Para que serve, tá bom? Quem quiser colocar imagens, pode colocar imagens, tá bom? Colar figuras. Quem quiser ainda fazer desenhos e souber, né? Pode também desenhar, né? E colorir, né? Para dar aquela vida no desenho, tá certo? Então, é uma pesquisa simples, tá certo? Não precisa de muita coisa, tá bom? Mas que eu peço que vocês que façam, certo? Que caprichem, né? Porque substitui a atividade de ciências de hoje, tá certo? Então, eu quero, né, que todos vocês façam, porque aí eu também vou dar alguns pontinhos, né, nessa pesquisa de vocês, tá certo? Por isso, eu peço que vocês se organizem, né? Façam um trabalho bem feito, organizado, tá certo? Não utilizem caneta, porque pode ser que você borre, né? E aí passar corretivo, né? Não fica legal, certo? O texto não fica legal aparentemente, tá certo? Porque aí vocês vão errar algumas vezes, não vai errar só uma vez, porque vocês não têm muito costume ainda de escrever com caneta, tá bom? Então, façam de lápis grafite, né? No trabalho, na capa, tem que ter o nome de vocês, tá bom? Para que a tia possa saber de quem é cada trabalho. Então, por hoje, de ciências é só isso, tá certo?
esse trabalho de pesquisa vai ser muito rico para vocês, porque aí, né, às vezes, no dia a dia, nós precisamos, né, dessas plantas medicinais. Aqui em casa, eu utilizo bastante, né? Porque eu não gosto de estar usando, tomando muito remédio, esses remédios que vêm das farmácias. Então, a gente utiliza mais essas plantas medicinais que também, né, tem um efeito bem legal. Então, beijos, certo? E até a próxima aula. Tchauzinho!